Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós nos alegramos com a sua presença, que você possa se sentir bem em nosso meio. Que você possa estar também celebrando conosco esse momento, essa oportunidade que nós temos de compartilhar conhecimento, compartilhar testemunhos, mas acima de tudo, louvar ao Senhor. É o nosso objetivo, né? E eu gostaria que você estivesse nos acompanhando nessa leitura bíblica inicial. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por ter aceito o convite para essa programação especial. E que Deus possa continuar falando ao coração de cada um aqui presente nessa noite, e aqueles que ainda estão a caminho também. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais também, sejam muito bem-vindos. Sintam-se bem em nosso meio também, e que a palavra do Senhor possa chegar aos seus corações. Vamos abrir as nossas Bíblias ou acompanhar através da tela a leitura de Provérbios 31, 25, que é o tema, que é aquilo que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. Outubro já encerrou e a programação é dia 1º de novembro, mas ainda falamos sobre esse tema voltado, né, de conscientização contra o câncer de mama. E essa palavra vem aos nossos corações com uma mulher de Provérbios, e é uma mulher muitas vezes questionada, muitas vezes nos sentimos até chateadas, né, diante da realidade dela, mas a gente percebe que é mais sobre nós do que sobre ela mesmo. E nós temos assim a palavra do Senhor realmente como fiel, e Ele não acrescentou isso, não colocou isso na palavra dele em vão. E a palavra do Senhor nos diz assim, que essa mulher é dessa forma, a mulher de Provérbios 31, e que nós precisamos também buscar nela esse exemplo. Fala o seguinte: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Novamente, Provérbios 31, 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. E aleluia. E o tema que a gente que nós extraímos desse texto é: vestida de força e dignidade, confiando no futuro. E é o que nós vamos falar nessa noite. Mas nesse momento eu vou fazer mais uma leitura bíblica, e vocês estarão acompanhando, que está em Salmos 28. Salmos capítulo 28, versículos do 6 ao 9. Esse salmo é um salmo de louvor, e é um convite para que nós estejamos bendizendo, reconhecendo o nosso Deus em tudo o que formos fazer. E a palavra do Senhor nos diz assim: bendito, deixa eu acompanhar com vocês através aqui, mas deixa eu deixar aberto aqui também. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Aleluia. Essa é a segurança daqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Nós costumamos falar, e isso é uma realidade, nós não temos noção de como vocês chegaram até aqui. Vocês também não podem pensar aquilo que eu passei durante o dia para estar aqui. E é muito bom vê-los aqui. Mas nós não sabemos como vocês se encontram. E a palavra do Senhor nos orienta a fazer do Senhor sempre ter no Senhor a nossa confiança, estar sempre buscando essa segurança nele, porque Ele ouve o nosso clamor. Amém? Então nós vamos orar nesse instante para darmos continuidade a este culto de celebração, mas também de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos nesse momento.
Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós te louvamos e te agradecemos já porque o Senhor nos trouxe até aqui a Tua casa, para juntos bendizermos e exaltarmos o Teu santo nome. Te agradecemos por cada vida aqui presente, por aquelas vidas que ouviram o convite, receberam isso com alegria e estão aqui conosco nessa noite. Que a palavra do Senhor possa chegar a cada coração, ó Deus, e fazer aquilo que o Senhor determinou para que ela fizesse nessa noite, Pai. Porque há uma promessa de que ela jamais voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito pelo qual o Senhor a enviou, Pai. E nós te louvamos e nós bendizemos o Teu santo nome nesse momento, porque temos a certeza de que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. O nosso coração confia no Senhor, porque sabemos que somos socorridos em momentos de necessidade, Pai. E que os nossos lábios possam proclamar e exaltar o Teu nome com cânticos de alegria, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é a força de cada um que se faz aqui presente, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, um socorro bem presente nos momentos de angústia, Pai. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque em Ti nós encontramos salvação, nós encontramos refrigério, nós encontramos alegria, Pai, porque apesar das dificuldades, apesar de todas as nossas necessidades, ó Deus, nós temos a alegria de saber que o Senhor nos ouve e que essa noite seja uma noite de refrigério, uma noite de salvação, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro a cada necessidade, a cada coração aqui presente nessa noite. Só o Senhor sabe de cada necessidade mais íntima, Deus, de cada um que se faz aqui presente. E nós desejamos e pedimos ao Senhor que venha suprir cada uma delas de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. E que nesse momento nós possamos também Te louvar e que esse louvor possa cheirar em Tuas narinas como aroma suave. Nós Te louvamos, agradecidos por tudo e em nome de Jesus. Amém. Você que pode, se coloque de pé nesse instante. Nós vamos cantar ao Senhor esse cântico, declarando que Ele é grande e que só Ele é digno de louvor e de adoração. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de grande louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém? Você crê nessa promessa? Amém. E nós vamos declarar através deste louvor que nós temos essa certeza de que Ele está conosco, nos auxiliando a todo momento, a todo tempo. Que não há falhas, né, nesse suprimento dele em nossas vidas. Declare: sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás, o teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. E esse cântico, ele é uma oração, é um convite a nós nos derramarmos na presença do Senhor.
Nós acabamos de dizer que nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado e de que esse desejo de buscar, ele precisa ser constante em nossas vidas, porque temos essa convicção. E que nesse momento, ao cantar, ao declarar esse louvor, você possa fazer dele a sua oração. Eu volto a repetir, eu não sei qual o contexto que você chegou aqui nessa noite. Talvez precisando desse se derramar na presença do Senhor, para que você tenha mais sensibilidade ao ouvi-lo, que Ele possa estar suprindo a necessidade que você veio, que você chegou aqui nesse momento. Amém? podemos encontrar tudo o que nós precisamos, Pai. E que nessa noite, Senhor, nós possamos, ao nos derramarmos diante da Tua presença, ouvir do Senhor aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Muitas vezes queremos ouvir aquilo que queremos,
queremos, ó Pai, mas aquilo que nós precisamos, ó Deus, é o que nós desejamos essa noite, Pai. E que não sejamos somente ouvintes dessa palavra, mas que através do Teu Espírito Santo possamos ter a coragem, a disposição, a diligência de colocar em prática em nossas vidas diárias, Pai. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, ó Deus. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração como aroma suave em Tuas narinas. Continue, Senhor, direcionando toda a parte deste culto, dessa programação que fizemos, ó Pai, mas que precisamos do Teu direcionamento, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através de cada momento que será apresentado aqui nessa noite, ó Deus. Nós Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar. A palavra está com a nossa irmã Tânia nesse momento. Graça e paz, amados. Que Deus continue abençoando cada um nesta noite, como tem abençoado a cada dia. É muito bom estarmos na presença do Senhor, com o coração grato, né? Por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Apesar das lutas, das dificuldades que passamos, né? Cada um tem uma luta aqui diferente, né? Nem maior nem menor, de acordo com aquilo que nós podemos suportar. Deus não deixa que soframos nada além daquilo que possamos suportar. Então, confie sempre nele. Confie, deposite, ore, clame, porque Ele age. Como Ele age? Nós, na nossa família, temos passado momentos difíceis, né? E Deus tem nos sustentado, nós temos vencido. E hoje estamos aqui gratos a Ele por tudo que Ele fez. E faz e ainda vai fazer. O versículo, o tema, né, dessa noite, foi do mês todo. Durante todo o mês, cada domingo, nós falamos aqui um pouquinho desse versículo, né, que foi o que a Adina leu, o Provérbios 31, 25. Que fala... Eu vou ler na minha tradução aqui. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Então, quando nós estamos vestidas de força, de dignidade, confiando no Senhor, nós vencemos qualquer batalha. Nada é impossível ao nosso Deus. Eu gosto muito daquela música, aquele louvor que fala Deus do impossível. E eu sei que muitas mulheres aqui têm sentido o poder desse Deus do impossível. Homens também, mas como hoje a gente está falando do Outubro Rosa, né? Então não fica com ciúme, homens, que nós vamos estar falando mais das mulheres. Então essa mensagem que nós lemos desse versículo, ela é mais poderosa do que nós possamos imaginar. Porque ela ecoa assim com mais força dentro de nós. Quando pensamos nas mulheres que enfrentam ou enfrentaram o câncer de mama. Cada uma delas carrega em si uma força que desafia diagnósticos, uma dignidade que resiste à dor e uma fé que ilumina os dias incertos. Elas nos ensinam que mesmo diante da vulnerabilidade é possível viver com dignidade, coragem e graça. O Outubro Rosa não é apenas sobre prevenção, é sobre celebrar a vida, honrar a luta e vestir-se de esperança. Que todas as mulheres possam olhar para o amanhã com serenidade, de quem sabe que não está sozinha, que sua força é maior do que qualquer outra sombra. Amém? Eu quero orar agora. Ó Deus querido e maravilhoso, exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, muito obrigada por cada vitória alcançada, Senhor, pelas mulheres que já venceram o câncer de mama, Pai. Te peço agora, Senhor, por aquelas que estão nessa luta, Senhor, que o Senhor esteja renovando as forças, que elas possam buscar esperança em Ti a cada manhã, vencer, Senhor, este momento difícil, porque é um tratamento tão sofrido, tão doloroso, Senhor.
E nós cremos que Tu és o Deus do impossível. E é por isso que nós estamos todos reunidos aqui nesta noite, para aprendermos juntos sobre Ti, sobre como nos cuidarmos, tanto do físico quanto do emocional e do espiritual, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. Abençoe cada mulher que tem passado por essa luta. Dá força àquelas que já venceram, sabedoria para ajudar aquelas que ainda estão nessa luta, Pai. Obrigada por cada vida que se faz presente aqui nesta noite. Tu sabes as necessidades de cada pessoa, Senhor. Abençoe cada vida, Senhor, segundo a Tua soberana vontade e o Teu propósito para cada um, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós, livra-nos de todo mal e dá-nos sabedoria, fé e esperança para continuarmos firmes, crendo em Ti e reconhecendo que só Jesus nos salva. Obrigada por cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar aqui à frente 4 mulheres maravilhosas que vão estar compartilhando conosco um pouco de suas experiências. Quero convidar a irmã Edna e a irmã Marivalda. Estou esperando irmã Edna e irmã Marivalda. Põe a cadeira aqui, por favor. A irmã Edna e a irmã Marivalda são 2 guerreiras, mulheres de fé, que já venceram o câncer de mama. Mulheres vitoriosas. Vamos bater palmas para elas? Pode sentar aí. E agora eu quero convidar a irmã Juliana e a irmã Liliane. São da área das emoções, né? Psicanalistas e psicólogas. E nós estaremos aqui junto com essas 2 mulheres experientes, né? No tratamento do câncer de mama. E com as nossas teóricas. Ó, só tinha 3 cadeiras lá embaixo. Uma senta no banquinho. Então nós vamos bater um papo. E vai ter um momento também para você fazer perguntas, tirar dúvidas, tá? Então, hoje a gente não vai ter aquela mensagem tradicional, aquela palestra. Nós vamos aqui estar trocando experiências com essas 4 lindas mulheres. Então, fiquem à vontade depois para fazer perguntas, se quiserem. Combinado? Primeiro, eu vou passar a palavra à irmã Marivalda. Ela já esteve aqui uma vez testemunhando. Foi maravilhoso. E hoje ela vai contar mais um pouco, porque a gente nunca conta tudo, né? Sempre tem algo mais para contar, que às vezes a gente esquece. E é sempre bom ouvi-la. Então, vou passar a palavra para elas agora, e depois a gente continua. Pode ficar de pé. Boa noite, paz do Senhor, para toda a igreja. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marivalda, né? Conhecida como Marivalda Costureira. Mas a maioria aqui, todo mundo me conhece. Eu vou resumir tudo o que aconteceu na minha vida. O câncer começou fundando o bico do meu peito. E eu não dava importância para aquilo, não. Eu vou começar falando isso porque quinta-feira passada eu falei sobre isso num postinho de saúde e lá exatamente tinha uma mulher passando por isso. O peito dela, o bico do peito estava afundando e ela não estava dando importância àquilo, como eu não estava dando. Precisou Deus me dar uma queda de moto, eu fui parar no UPA para descobrir realmente o que estava acontecendo. Enfim, eu trouxe algumas fotos, né, para mostrar para vocês o meu sofrimento, como tudo aconteceu. A parte pior, gente, é a quimioterapia. Não sei se a quimio que a Edna tomou foi a mesma que eu tomei, mas a minha era de dores que eu queria desistir. Era uma dor tão intensa que teve vez que pessoas teve que me dar banho. Eu não conseguia pegar num copo de água para beber. Quando eu tomei as 17 quimio, comecei a cair o cabelo,
Fiquei totalmente careca, sobrancelha, cílios, aonde tinha pelo caiu. Foi assim uma parte muito triste da minha vida. A parte que está aquele rapaz é o meu genro. Esse aí é o meu genro. Foi um momento que mais me emocionou. Que quando a minha filha me levou no salão para mim poder raspar a cabeça, eu cheguei em casa, está meu genro lá com a cabeça raspada e falando assim: minha nora, minha sogra, você não está sozinha. E aí foi um momento assim de muito choro entre eu, ele e minha filha. Então, gente, se cuida mesmo, se toca, sabe? Porque não é brincadeira o câncer de mama. E também o câncer de útero. Eu estou com uma amiga de 40 anos, entre a vida e a morte, lá em Teoflotônio, porque não deu importância ao que ela estava sentindo. Ela achava que era dores na coluna. E então, hoje, vai ter que arrancar o útero fora, ovário, tudo, porque já está ultrapassado. Então, o que eu tenho que falar para vocês é isso: se cuidar, se cuidar. Porque no momento mais triste, né, de dores, todo mundo se afasta. Eu, assim, tive que ir para a casa de amigas em roça para mim não ficar sozinha, porque não tinha ninguém para cuidar de mim. A minha mãe tinha falecido. E logo em seguida eu comecei a cuidar do câncer. Foi um sofrimento muito grande. Mas, como diz a frase, eu me revesti de forças e dignidade e hoje eu estou aqui, com um cabelo bonito, entendeu? Cheio de força, sozinha, luto, trabalho e me cuido mais e mais e mais. E não tenha medo. Eu quero falar para as pessoas que estão passando por isso agora, nesse momento. Não tenha medo, só coloca o joelho no chão e acredita que existe um Deus vivo que é capaz de cuidar de todas nós. Amém? E até aqui, permitiu o Senhor. Deixa eu falar. Essa foto, deixa eu só falar dessa foto aí. Essa foto foi quando eu fui para Itabuna fazer a quimioterapia. Foi no final já, onde a gente bate o sino para dizer que estamos curada, entendeu? E libertada de tudo da doença. Mas foi um momento muito triste também, porque eu fiquei totalmente queimada, queimadura assim de 1º grau no seio, debaixo do braço, momentos muito tristes que eu queria desistir. Mas eu vi um menino lá de 3 aninhos de idade, com a cabeça toda cortada, com um tumor no cérebro. E aquele menino brincando lá, jogando bola. E Deus fez com que eu enxergasse que uma criança estava suportando tudo, e por que eu não suportar? Aí eu continuei a quimioterapia, fiz 30 sessões de radioterapia. E aí venci e voltei para casa firme e forte. Obrigada. Boa noite, amados irmãos. Então, eu tive câncer de mama, na mama esquerda. Graças a Deus, eu sempre ia ao médico, sempre fui acompanhada, ainda mais que a Ingrid, a minha filha, estava com 4 anos. Então, eu sempre ia ao médico. Aí eu, me tocando, tomando banho, senti um caroço pequenininho, do tamanho de um caroço de feijão. Aí eu não dei importância, não. Depois de 3 meses, ele cresceu um pouco, aí eu procurei posto de saúde, procurei o ginecologista. Meu ginecologista estava de férias, a mulher dele que estava no lugar. E a gente se identifica com o médico quando a gente já é acompanhada. Ele fez meu pré-natal, da Giovana, da Ingrid, mas ele estava de licença 3 meses. Aí eu fui fazer ultrassom, mamografia, aí voltei nela com 2 meses, aí ela simplesmente só falou assim:
você procura o hospital para você ser analisada, porque você deve estar com câncer. Eu estava só em Deus, saí de lá aos prantos. Mas aí eu fui para casa, deixei minha folha lá. Aí uma semana depois eu voltei lá, ela falou, você tem que entrar no sistema do... eu esqueci o nome que fala, né? Que eles jogam lá no computador. Toda semana eu ia lá no posto. Aí uma senhora que falou, você está vindo aqui há 2 meses? Eu falei, é porque a minha médica falou que eu posso estar com câncer. Aí eu estou muito preocupada. Aí ela falou assim, eu vou botar sua folha aqui em cima. 15 dias depois ela me ligou, que tinha marcado. Aí eu fui para o Hospital Cardoso e Fonte Federal. Lá eu comecei a minha luta, né? Fiz a biópsia, deu um linfoma. Aí eu já estava o quê? 4 meses correndo atrás, né? Graças a Deus. Aí a médica fez a biópsia no mesmo dia. Só que aí ela falou que eu tinha que fazer os exames tudo de novo. Aí eu fui fazer tudo de novo, os exames. Aí demorou mais 1 mês. Quando marcaram minha consulta para o mastologista, marcou para o oncologista, marcado para o mastologista. E era para o oncologista que ia começar meu tratamento. Aí eu fiquei mais 2 meses esperando, porque eles marcaram errado. Mas nessa luta eu estava eu e Deus, porque meu esposo não ligava para mim, né? E nessas horas a gente precisa, né, do companheiro. Mas eu sabia que eu não estava só. Minhas filhas estavam comigo, graças a Deus. Minha mãe foi para lá, ficou 4 meses comigo lá no Rio. Aí eu comecei a sessão de químio em abril, fiquei até janeiro do ano seguinte sem cabelo. Sem cabelo, mas revigorada, revestida de fé no Senhor. O pastor ia na minha casa 1 vez na semana fazer oração. Cada oração que ele saía de lá, eu me sentia com mais força para correr atrás da minha saúde, né? Porque nessas horas a gente tem que se apegar ao Senhor. E os amigos mais próximos, né? Minha mãe, minha irmã, mas para acompanhar no hospital, foi eu e Deus. Eu e Deus, porque minha irmã ficava com minha mãe, minha filha estava pequena, mas graças a Deus, eu fiz minhas 8 químio, fiquei 9 meses sem cabelo. Aí em janeiro ele me deu um descanso, porque eu estava muito debilitada. Aí eu só comecei minha radioterapia em março. Aí eu fiz 20 sessões de radioterapia. Aí foi, quando eu terminei a radioterapia, foi que meu cabelo começou a crescer. Aí ele já não veio do mesmo jeito, ele veio crespo, todo cacheado. Mas, assim, a gente tem que se apegar a Deus. Uma moça que estava fazendo o tratamento junto comigo na sala de quimioterapia, ela faltava muito na sessão. E a gente, igual a Marivalda falou, eu tomei a quimioterapia vermelha. É a mais agressiva, né? Eu ficava de 8 horas da manhã até meio-dia dentro da sala de quimioterapia. Aí, quando eu chegava em casa, era 1 semana sem conseguir ficar nada no estômago. Nada, nem água. E ainda a gente levava medicamento para casa, que eram uns comprimidinhos amargo igual a boldo. Mas a gente tinha que tomar e ficar no estômago. Eu só comia fruta. A única coisa que ficava no meu estômago, depois de 1 semana, era fruta, água de coco só. Mas, graças a Deus, né? Aí, quando eu terminei, em 2012, em dezembro, eu me batizei. Não estava com cabelo, mas me batizei. Eu já estava na igreja desde 2013, graças a Deus. Eu não era batizada, mas eu já estava na igreja. Já buscava o Senhor. E essa é a minha história. Graças a Deus, vocês se cuidam, se toquem na hora do banho, faz seu exame, seu autoexame, porque é muito importante a gente descobrir no início. Porque quando a gente descobre no início, a gente tem mais chance de ser curada. Quando a gente se apega com o Senhor. Eu clamava sozinha. O meu médico, Antônio Júlio, um anjo muito bom, enviado pelo Senhor, falou, eu vou encaminhar a senhora para assistente social, para a senhora ser encaminhada para o psicólogo que aqui tem 1 vez na semana. Eu falei, para assistente social eu vou, para o psicólogo não. O psicólogo eu converso com o Senhor na minha casa.
porque Ele vai me revigorar, minhas forças, minha saúde, vai me libertar dessa enfermidade, porque eu tenho fé no Senhor e eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 5. E aqui estou, minhas filhas estão com 17, 18, eu estou com 55, eu tive com 40. Tem 15 anos, graças a Deus, eu estou curada em nome do Senhor Jesus, que é Ele que me reveste todos os dias. Amém. Deus é bom, né? Em todo tempo. E é maravilhoso a gente estar aqui compartilhando de vitórias e compartilhando também um pouco da palavra de Deus. Deus é tão bom que na hora que eu e a Liliane estávamos orando, eu perguntei para ela se ela tinha trago alguma dinâmica. E ela me falou que trouxe. E as nossas dinâmicas, elas vão se completar. Então eu quero que vocês estejam com o coração aberto, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos. Por quê? Porque aqui, hoje não é simplesmente um culto, né, Tânia, apenas para nós mulheres. É um culto para nós olharmos para dentro de nós, olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos relacionamentos. E Deus é tão bom que usou o Outubro Rosa para trazer essa conscientização de que nós precisamos nos cuidar, precisamos um do outro. E muitas vezes nós vamos ter que falar. Amém? Eu queria que você projetasse, meu irmão, o Salmo 32, do versículo 1 ao 7. São só 2 versículos, mas eu quero ler até o 7 para a gente entender melhor. Eu vou falar um pouco de emoções, tá, gente? Vou falar um pouco das emoções, o que a alma é. O que nós somos? Nós somos um espírito, nós habitamos esse corpo e temos uma alma. Amém? O nosso corpo, ele é consciente. Então, nós estamos aqui conscientes. Tudo que a Marivalda e a Edna passaram foi consciente, teve dor, teve medo, teve insegurança, teve ansiedade, teve desespero. Mas nós temos a palavra, nós temos cura, nós temos medicação e nós temos principalmente, Tânia, nós temos um ao outro. Amém? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Pare um pouquinho, meu irmão. Nós somos um espírito, nós habitamos um corpo e nós temos uma alma. A nossa alma é sede das nossas emoções, mente, vontade, pensamentos, desejos bons, ruins, sentimentos bons e ruins. Por que ela tem vida? Se a gente pegar Gênesis 2:7, nós éramos apenas um espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tem algumas versões que diz que o homem se tornou uma alma vivente. Então é uma alma que tem vida, é uma alma que tem ânimo. No original, a palavra alma, ela vem de psique, certo, Liliane? Mas também no latim, ela diz que ela é ânima, ou seja, ela se movimenta, nós nos movemos. E nós não podemos nos mover pelos nossos sentimentos ruins, certo? Por isso que nós precisamos um do outro. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar as nossas raivas, as nossas tristezas, né, Tânia? Né, Jefferson? As nossas perdas. Sabe por quê? Quando Jesus estava carregando aquela cruz, quem apareceu para ajudá-lo? Então,
Ali a gente já tem um exemplo de que a gente não consegue suportar situações sozinhos. Ou melhor, nós não precisamos suportar situações sozinhos. Porque a estrutura de orgulho quer que a gente não peça ajuda. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E aí, continuando lá o Salmo 32, nós paramos no versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor no verão. Ó, está falando de vigor. E nós estamos falando de vigor, nós estamos falando de força. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos livramos de situações que estão pesando, doendo, nós não nos movemos, o Senhor vem com livramento. O Senhor enche a nossa boca de riso. Nós precisamos nos alegrar em Deus. Deus é bom. Amém? E aí nós podemos andar. Nós vamos ter bom ânimo. Nós não vamos nos mover em tristeza. Porque, cientificamente, muitas das doenças, principalmente o câncer, está comprovado que é por falta de perdão. Falta de perdão. Se pegarmos o Pai Nosso tem etapas. E nós precisamos perdoar um ao outro para que nós sejamos. Senão nós ficamos presos. Nós não andamos livremente. E aí nós adoecemos. Nós temos rancor, nós temos raiva. Nós ficamos indignados. Até com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que a gente tivesse câncer? Quantas vezes vocês pensaram nisso? Algumas vezes, né? Deus, por que Deus? Eu estou sozinha e agora? Quem vai cuidar de mim, Deus? E nós temos que liberar perdão para Deus também. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele sabe o dia que nós nascemos e o dia que nós vamos morrer. Mas nós não sabemos. Ainda bem, né? Amém? E aí, o que eu queria deixar para vocês aqui? Nós não podemos carregar essas situações, sentimentos. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir nos vestir de força e dignidade. Como é que eu vou confiar no futuro se eu estou preso em rancor, em raiva, em ódio? Eu não vou caminhar. Eu vou ficar presa no chão, travada. E o perdão, meus irmãos e minhas irmãs, não é um sentimento. O perdão é uma decisão. Assim como amar. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Existem os tipos de amor. O amor entre a Tânia e o Jefferson é o amor eros, que é o amor de um casal. Esse amor nosso aqui, se eu estiver errada, pastor, acho que é o filéu ou o estrogê. Existe o amor ágape, que é o nosso amor com Deus. E existe o amor de família, que eu sempre confundo filéus com estrogê. Então, o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. E para nós podermos amar, nós temos que perdoar. Amém? O que eu quero deixar para vocês? Eu quero deixar para vocês que nós precisamos permitirmos sermos curados das nossas feridas emocionais e feridas espirituais. Por quê? Para que a gente viva leve, que a gente viva o Evangelho de forma leve. Amém? Nós tiramos essas vestes e nos vestimos de vestes de força e de dignidade. A cura, ela vai vir com comunhão, é o que nós estamos fazendo aqui.
com atendimento terapêutico, psicológico, psicanalista, com palavra, com oração, com jejum. Assim nós somos curados. A Juliana, mas a gente precisa de tudo isso? Nós precisamos, porque nós somos um espírito, nós habitamos um corpo e temos uma alma. O nosso corpo precisa comer, precisa dormir, precisa tomar banho, precisa fazer exercício físico, vida social. O nosso espírito precisa da palavra. É através da palavra que a nossa alma ela é sarada e ela é curada. Senão ela não é sarada, ela não é curada. Amém? Então o que eu quero deixar para vocês, vamos cuidar das nossas emoções. Não tenham vergonha de pedir ajuda, de falar, eu estou com raiva daquela pessoa. Me ajuda a perdoar aquela pessoa? Eu vou contar algo rápido para vocês aqui. O meu pai nos abandonou, eu tinha 13 para 14 anos. E aí, ele ficou 25 anos ausente. Minha mãe faleceu, final de 2010. Quando foi abril, meados de 2012, meu pai voltou do Rio de Janeiro com a sacola plástica. Essa sacola do supermercado. E uma bolsa de lona. Eu falei, ué, Deus, eu já tinha convertido, graças a Deus. Eu falei, ué, Senhor, o que é isso? Ele falou, você vai cuidar dele agora. Eu falei, eu? Cuidar dele? Vou não. Vou não. Vai sim, você vai cuidar dele. Você não me ama? Você não me aceitou? Eu cuidei dele. Eu e meu irmão. Ele foi salvo. Morreu salvo. Com 82 anos. E foram muitos perdões, gente. Vocês não têm ideia. Foram muitos perdões. Se eu contar aqui, acho que eu vou ficar aqui até amanhã. E a minha família nunca serviu a Deus. Ou melhor, ainda não serve. Eu sou a única cristã da família. Eu tenho mais de 60 primos. Mas a promessa vai chegar. E hoje eu desfruto dessa paz. Porque eu sei que Ele está com o Senhor. Ele e minha mãe. Então vale a pena pagar o preço, tá? Tem dia que a gente fica com raiva mesmo, quer saber não. Mas no outro dia, o Senhor usa alguém, fala assim, e aí? Vai ou não vai? Aí você tem que ir. Amém? Liliane vai falar agora e depois nós duas vamos fazer uma dinâmica com vocês. Amém? Graça e paz, irmãos. E é muito bom compartilhar desse momento. E a palavra do Senhor fala que eis que faço nova todas as coisas. E nele somos mais do que vencedores. Amém? E quando você falou assim, meu cabelo veio todo encaracolado. Eis que faço nova todas as coisas. Né? A gente se desmorona, se perde de si, mas eis que o Senhor renova as nossas forças, renova as nossas células, renova a nossa vida. E aí, eu vi ontem uma pergunta e eu trouxe essa pergunta para nós. Não só para quem já teve o câncer, mas independente do câncer. Qual é a história que você tem contado? A história do câncer ou a história, o propósito que Deus colocou na sua vida a partir do momento em que você superou e passou pelo câncer? Porque toda história, todo movimento que Deus faz em nós tem um propósito. Qual é a história que você está vivendo? Vivendo a vitória que Deus te deu. Qual é o propósito que você encontrou, que nós encontraremos, seja por uma doença como câncer, seja por uma perda familiar, seja por uma perda profissional, por uma perda nas relações.
Qual é a história que você está contando, né? Qual é o câncer que está te consumindo? Porque falamos nesse momento do câncer de mama, mas estamos vivendo momentos de câncer das emoções. Estamos nos corroendo, estamos nos consumindo, estamos nos destruindo. A ansiedade, a depressão, a sobrecarga e tantas outras, falta de perdão, falta de oração, falta de gratidão, tem corroído, tem consumido as nossas células e estamos adoecendo, estamos com câncer na alma. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Quais são os vazios que estão preenchendo os nossos sentimentos, os nossos corações, os nossos dias. E aí, de tudo que eu escrevi um pouquinho, mas que Deus tocou no meu coração gente, eu faço isso todos os dias, toda vez que eu venho aqui na frente, eu vivo aquilo que eu tenho falado todos os dias que eu levanto e que Deus me dá a oportunidade de me ver. E se até hoje eu ainda me vejo, graças a Deus, mas a oportunidade que eu tenho, eu olho no espelho, e não é brinquedo, não, e não é só autoafirmação, mas é nutrir o meu pensamento, o meu sentimento, a minha alma. E eu olho no espelho e eu falo, Senhor, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou preciosa, Tu me escolheu, eu sou única, porque precisamos engrandecer o nome do Senhor através das nossas vidas. Precisamos nos revestir de força, porque não é por nós, é pelo Senhor, pela dignidade que Ele nos dá. E precisamos celebrar a nossa vida. E o autocuidado, ele é uma celebração da vida que o Senhor nos deu. Acredito que hoje, eis que Deus fez novas todas as coisas na vida de vocês. E todo dia é uma oportunidade de celebrar a vida de forma totalmente diferente. Assim como nós também, que às vezes não passamos por essa, muitos não passaram, outros têm medo de encontrar um carocinho e ignora esse caroço, ignora o bico, né? Ignora aquela dor incômoda, medo do desconhecido, mas medo, literalmente, de receber um diagnóstico. E aí, eu trouxe uma anotação aqui, todos os anos, mais de 70 mil mulheres recebem um diagnóstico no Brasil do câncer de mama. E a luta ela é muito grande, a partir de uma possibilidade de se ter o diagnóstico, já é uma luta muito grande. E quando se tem o diagnóstico, a luta é muito maior. É luta contra o câncer, mas também a luta contra o abandono do esposo. É a luta contra a sobrecarga. É a luta contra o desamparo. Quantas mulheres aceleram o processo do câncer devido ao emocional estar totalmente devastado. O diagnóstico ele já é destruidor, mas a falta de apoio, a falta de acolhida, a falta de entendimento, porque muitas vezes é como se o diagnóstico ele fosse terminal. Não tenho saída, não tenho possibilidades. É um processo, acredito eu, doloroso, com muitas e muitas sequelas, mas também um processo de amadurecimento, de superação e de vencer, acima de tudo, na presença do Senhor. E aí, mulheres e homens também, né? Eu sou muito grata a Deus pelo homem que Deus colocou na minha vida, porque ele divide comigo a minha caminhada. E às vezes ele caminha por mim, tentando facilitar, tentando evitar algumas demandas. E se ele pudesse tirar algumas situações físicas que eu passo, mas... E aí ele caminha junto comigo. É coisa simples. Quantas mulheres precisam desse estender a mão? Eu estou aqui
Mesmo que pareça que você está sozinha, mas eu estou aqui. E nós, enquanto mulheres, e nós, enquanto igrejas, e nós, enquanto filhos do Senhor, como estamos caminhando com essas mulheres e esses homens, porque agora também vem novembro, certo? E muitos homens passam também por batalhas silenciosas. Como nós estamos caminhando com essa rede de apoio? O que gostaríamos de fazer, o que poderíamos ser a partir de um diagnóstico? É preciso vestir-se de força para cuidar de si, para cuidar por inteiro. E aí, a irmã Juliana falou sobre o perdão, e realmente, não existe câncer maior que adoeça tanto o nosso físico como o emocional, principalmente o espiritual, do que a falta de perdão. E não existe remédio melhor do que a gratidão. Olha que coisa, né? O perdão envenena, mas também ele é cura, né? Desculpa, o perdão, a falta de perdão envenena, mas o perdão é cura, é libertação, é leveza. E a gratidão nos coloca em plena paz. No mundo tereis aflições, mas eu estarei contigo, porque tu és forte, tu és amado. Mas tereis aflições, mas tu és precioso, e eu levarei comigo a tua carga. Descansemos no Senhor, colocamos na direção dEle todas as nossas dores. É fácil? Não. Cuidar de si é fácil? Não. Ir para a academia é fácil? Quantos fizeram uma caminhada essa semana? Quantos conseguiram beber pelo menos 2 litros de água? Quantos comeram frutas, saladas na hora do almoço? Coisa simples, né? Que depende de uma escolha, de uma decisão, de mudança de vida. Perdoar é a escolha. Cuidar da alma é uma escolha de vida. Perdoar é uma escolha de vida. Amar é um mandamento, uma escolha de vida. O autocuidado, ele reporta essas dimensões todas, né? O físico, o emocional, o espiritual. E um equilibra um outro. E o desequilíbrio de um desequilibra todas as outras áreas. Então, precisamos estar sempre de olho, vigilantes no nosso autocuidado, que não depende do outro, depende de nós. Mas na hora que eu recebo um diagnóstico, é só eu e Deus. E graças a Deus que ainda está com Deus. Mas muitas se isolam. Muitas se escondem. Muitas se perdem de si por medo de ficar careca, por medo das quimioterapias, que é um processo muito invasivo. Muitas se perdem por vergonha e até por culpa, né? Muitas mulheres e homens se sentem culpados pelo diagnóstico, como se fosse uma escolha, assim, eu quero para mim, vou trazer. Que a gente consiga a todo momento. E aí vem assim, né, eu anotei aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós somos templo do Espírito Santo. Como estamos nutrindo a nossa alma? Como estamos amando a Deus através do nosso templo, do nosso corpo, da nossa alma? E aí independe se é para mulher ou se é para homem. Que hoje temos um público bom aqui, glória a Deus, né? De mulheres e de homens. Perdoar, orar, ser grato, buscar ajuda é preciso. Autocuidado é uma escolha diária. E abandonar-se diariamente também é uma escolha. E aí a gente tem que escolher como a gente quer viver e renovar nossas forças todos os dias, um dia por vez, né? Marivalda e irmã
Edna, um dia por vez. A luta foi grande, o processo foi grande, intenso, sofrido, mas um dia por vez. E que bom que Deus trouxe vocês, sustentou vocês, fortaleceu, renovou as forças, revigorou, né? Reestruturou cada célula. Olha que lindo. Né? Nasceu cada cabelo. Né? Renovou as forças. Deu esperança. Deus é muito bom. E Ele o tempo todo caminha com a gente. E aí, para a gente fechar e depois a gente fazer a nossa parte aqui, Juliana, continuar, né, Ju? Comece o dia com propósito. Como você tem começado o seu dia? Orando? Ou murmurando? Murmuração, reclamação, destrói as nossas emoções. Mina o nosso interior, né? Escurece o brilho do Espírito Santo. Então, seja o que for, de manhã, ore, seja grato e peça propósito a Deus para aquele dia, um dia por vez. Aprenda a respirar. Mulheres e homens, respirem conscientemente. Por qualquer momento, seja para se acalmar, respire, porque oxigena o cérebro, acalma o sistema nervoso. Seja para tomar uma decisão, respire, peça a direção de Deus. Mesmo no fervor das emoções ali, Deus dá a resposta. Respire. Mas eu respiro o tempo todo, mas é respirar intencionalmente. É respirar conscientemente. A respiração, ela tranquiliza o nosso sistema nervoso, oxigena o nosso cérebro e nos dá direcionamento, clareza para tomar decisões. Troque o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. A palavra do Senhor fala o quê? Em tudo, dai graças. Em tudo. Não é só uma situação, é em tudo. Dê graças ao Senhor. E peça sabedoria, força, discernimento. Não é? E confie que Ele está cuidando de tudo. Amém? E para finalizar, cuide do seu corpo como um templo. E nós somos templos do Espírito Santo. Então, como você está cuidando dessa casa, desse templo, que Deus escolheu para que você estivesse revestido, guardado, cuidando do Espírito Santo que Deus nos deu. Aprenda a ser como Deus te vê. Como será que Deus nos vê? Se a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não descobriu, a gente ainda não vive a identidade em Cristo. Quando a gente aprende que a nossa identidade está em Cristo Jesus, tudo muda. Nada tem mais valor. E aquele sofrimento pelas comparações, né, passa. Aquela necessidade de aprovações alheias passa. Aquele sofrimento para ter algo ou buscar por algo passa. Porque entendemos qual é o nosso valor e começamos a nos ver como Deus nos vê, na identidade que Cristo nos deu. Filhos amados de Cristo Jesus, de Deus nosso Senhor. Mas, né? Vamos lá, Ju? Nós vamos fazer um momento agora e a gente vai precisar da colaboração de vocês. É um momento de... mas eu não quero sair do meu lugar, não. Tudo bem. Já estou falando que a gente vai sair do lugar.
Nós vamos sair do lugar. Nós vamos sair do lugar. Mas eu não quero. Tudo bem. Não tem problema. Fique no seu lugar. Viu, irmã Tânia? Então, vamos sair aqui. Como, graças a Deus, não vai dar para a gente fazer uma roda aqui na frente, porque temos um número bom. Mas, assim, vamos primeiro nos colocar de pé. Aqueles que puderem, quiserem, né? É um convite. Pronto, Ju? Pronto. Olha só. Como que a gente se movimenta com esse tanto de nome ruim aqui? Vai lendo aí para mim o que está escrito aqui. Quem consegue ler? Lê aí, amor. Ansiedade. Falta de perdão. Orgulho. Amargura. Frustração. Medo. Socorro. Lê alguma coisa. Culpa. Angústia. Raiva. Dor. Tristeza. Medo, tristeza, angústia, Tem as costas ansiedade. aqui, tem também, não tem? Tem. Tem frustração. Frustração. Tristeza. Pois bem, como que a gente vai caminhar para uma vida nova, carregando esse tanto de trem ruim? Tem como? Não tem como, né? Aí, isso aqui é veste velha. Amém? Nós vamos deixar essa veste velha na cruz, porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas, e o castigo que estava sobre Ele nos traz paz. Significa shalom. Shalom é saúde, prosperidade, liberdade, verdade, alegria, força, fé, dignidade. Então, nós temos que tirar isso aqui tudo hoje. Amém? Agora a Liliane vai falar e vocês vão obedecer. Amém? Amém. E vocês vão ter que arrancar algumas coisas dessa veste aqui. Eu não quero nenhum desses papéis. Eu não vou levar nenhum desses papéis para casa hoje. Amém? Amém. Então Mas vamos embora. Vamos lá. Eu queria que vocês, ou próximo, ou o banco da frente, mas que movimentassem, tá bom? E aí a primeira coisa é: troque de lugar se você acordou hoje disposto ou disposta. É para trocar de lugar, gente. Bora lá. Bora, Quem gente. acordou disposta ou disposto hoje de manhã, vai trocar de lugar. Pronto? Isso aí, vamos nos movimentar. Troque de lugar. Se você alguma vez teve medo do diagnóstico do câncer. Quem teve medo? Arranca daqui o medo. Pode arrancar o medo. Aê! Pronto. Troque de lugar se você já conviveu com alguém que teve câncer. Eu já. Eu estou trocando de lugar. Troque de lugar se você teve hoje uma conversa agradável. Opa! Não vai projetar nada aí não. Deixa ele trocar de lugar, Troque de lugar se você refletiu sobre o seu dia hoje. Muito bem. Bastante. Não teve tempo, não. Troque de lugar se você tirou um tempo para você hoje. Acho que eu tirei, não sei. Troque de lugar se você já conseguiu liberar perdão. Aqui não tem.
Tenta tirar. Já estamos quase finalizando, tá bom? Para a gente movimentar um pouco e a gente perceber que a gente não está só. Isso mesmo. Troque de lugar. Se você hoje, durante essa semana, né? Mas hoje, você percebe que consegue reconhecer suas emoções e validar suas emoções e sentimentos. Aí, quem reconheceu alguma emoção e sentimento que está aqui nessa veste aqui, pode arrancar. Pode vir arrancar aqui na frente. Dor, frustração, medo. Pode tirar. Tristeza, angústia. Pode tirar. Ansiedade, orgulho, raiva. Quem está com vergonha de sair do banco pode levantar e vir aqui tirar. Isso, vamos tirar. Tristeza, dor, frustração, raiva, medo, culpa. Ainda tem mais. Isso. Pode tirar. Ainda tem dois aqui. Dor, frustração. Dor. Alguém sentiu dor? Dor. Acabou? Raiva não pode sentir não. Raiva é veneno. Ninguém pode beber raiva não. Acabou? Não? Vai, tira aí. Pronto. Tira aí a dor. Por que nós temos que tirar, gente? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? E nós vamos sair daqui sarados. Isso que nós fizemos foi um ato. As mudanças, elas começam com ato. As mudanças de hábito e de pensamento começam com atos. Amém? A mesma coisa para emagrecer. Eu preciso fechar a boca, eu preciso ir correr. Amém? Então nós temos que ter atitude. Amém? E aí, eu vou pedir para vocês agora, quem quiser retornar para o seu lugar pode retornar, se sente mais confortável onde estava antes, né? Próximo a alguém. Mas nós vamos fazer um momento agora de gratidão. Amém. Amém? E aí eu quero que vocês fechem os olhos e você vai falar para você 3 qualidades ou 3 conquistas ou 3 coisas boas, positivas, reconhecendo o seu valor. Porque muitas vezes a gente se perde de si, se comparando com o outro, buscando aquilo que a gente não precisa, correndo atrás de coisas desnecessárias e esquecemos do nosso bem-estar. E o nosso bem-estar tem a ver com estar bem. E não por uma sequência estética, mas por estar bem. Então, assim, feche os olhos agora, né? Se coloque, e aí eu gosto muito dessa situação da gente se colocar num lugar seguro, num lugar de paz, num lugar sereno, num lugar que nos tranquiliza, né? E aí é você e Deus. Mas se coloque nesse lugar de paz, nesse momento, e fale para você, como não temos espelho aqui para todo mundo, mas se coloque diante do seu reflexo e fale coisas positivas e agradeça a Deus por coisas que só você sabe nesse momento. Vamos lá? E a gente aproveita para respirar também um pouquinho, né? Ó.
Amém? Tire momentos, pausas durante o dia para você, por você, para que você tenha esse autocuidado, para que você consiga olhar para você. E agradeça, né, a Deus por cada detalhe, pela renovação das nossas forças, pelo nosso cabelo que vai ficando branquinho para aqueles que aceitam, né, ou que já conseguem entender o processo, pelas mudanças no nosso corpo, porque o nosso corpo muda com o tempo e a gente não aceita e não acolhe o processo e sofre pelas comparações, por aquilo que já foi, e adoecemos. Então, assim, descanse e confie no Senhor. Renove suas esperanças, renove suas forças. Ninguém disse que seria e que será fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E eis que venci o mundo, né? E aí, vista-se de força e dignidade e de coragem e deixe resplandecer o Espírito Santo do Senhor através do seu olhar, através do seu vestir, porque as nossas vestes, ela comunica muito, né? Hoje a gente procurou umas vestes rosas, não encontrou, mas porque nós queríamos uma identidade visual, certo? Identidade visual nos dá a sensação de pertencimento, mas o nosso reflexo interior diz sobre a nossa identidade em Cristo, e que a todo momento possamos descansar e confiar que Deus está cuidando de tudo. Amém. 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 Eu vou só orar, porque nós tiramos muitas dores, né? E eu quero declarar que essas dores, elas são entregues no Senhor. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigada, nós somos gratos ao Senhor pela unidade do corpo, por essa igreja, pela vida do pastor, pela vida da Sol. Muito obrigada, Senhor, pela Tânia, pela Liliane, pelo louvor. Obrigada pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Amém. Por isso, Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos, porque cremos que cada dor, cada sentimento que estava fora de ordem, o Senhor levou. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós estamos alegres, felizes, fortes, sarados, curados, porque o Senhor é aquele que imprime em nós a sua identidade. Por isso que cada um hoje possa sair daqui com essa certeza de que é filho e filha amada do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é aquele que está conosco até a consumação do século. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Passa para a Tânia, tá? Que bênção, né? Maravilha a gente refletir um pouco. Agora vocês querem fazer alguma pergunta? Quem mandou descer, Edna e Marivaldo? O pessoal quer perguntar para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta da experiência dela, tirar alguma dúvida? Ou para a Liliane, na questão das emoções, para a Juliana? O pessoal está aqui para responder. Ninguém quer perguntar? Então, tá bom. Tem um versículo que eu gosto muito, e que tem assim renovado as minhas forças muitas vezes, que é Isaías 40, 31, que diz o seguinte: que eu sei de cor de um jeito, eu não sei se é a tradução que está aqui. « 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não, é só esse aí. É uma palavra, é uma promessa
É uma promessa. E essa promessa tem se cumprido na minha vida a cada dia, diante de cada luta, cada dificuldade. Quando eu acho que eu não vou aguentar, que as minhas forças estão caindo, eu lembro desse versículo e falo: Senhor, renova as minhas forças. Não me deixe cansar, não me deixe sentir fraca, não me deixe sentir fatigada. E Ele renova. Eu falo por experiência própria. Ele renova e sei que vocês sabem disso. Em 2010, eu também tive uma suspeita de câncer de mama. Eu estava em Belo Horizonte, na casa da minha mãe. Fui lá para fazer outros tipos de exame, mas eu já estava com pedido de mamografia que eu fazia anualmente. E aí eu levei o pedido comigo e lá eu resolvi fazer essa mamografia. E ela repetiu a mamografia da minha mama direita 6 vezes. Eu já não estava aguentando mais fazer aquele exame. As mulheres sabem como que é dolorido. Ela repetiu 6 vezes querendo ampliar a imagem, porque ela viu alguma coisa. Até que a técnica não conseguiu. Aí a médica veio e falou: não, deixa que eu vou fazer, e fez. E a minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, estava na casa da minha mãe, de repouso, porque ela tinha tirado uma das mamas toda. Porque ela teve câncer de mama. Tinha 15 dias que ela tinha feito essa cirurgia. E já tinha uma outra irmã da minha mãe também que teve câncer de mama. E mais 2 irmãs do meu pai também tiveram câncer de mama. Uma das irmãs do meu pai precisou esvaziar até a axila, é bem funda a axila dela. Então eu estava no meio de tudo isso e com uma suspeita também. Então, assim, não foi fácil. Longe de casa, foram dias assim muito difíceis também. E eu tive que fazer a cirurgia porque era um espaço grande que era não era nódulo, eram microcalcificações. Então era um monte de pontinhos, na mamografia parecia um monte de estrelinha assim, sabe? Ela falou assim: olha, Tânia, a própria médica que fez a mamografia me chamou e falou: você vai precisar procurar logo um mastologista, porque você vai precisar de uma biópsia. Eu lembro até hoje o nome dela, doutora Irene, foi muito atenciosa comigo. Eu falei: doutora, eu não conheço nenhum mastologista aqui em Belo Horizonte, só pode me indicar algum? Ela foi no site do meu plano, pesquisou, trouxe 4 nomes para mim. 2, ela falou, são ótimos e são meus amigos. 2, eu sei que são bons, mas não são meus amigos. Aí eu procurei os 2 que eram ótimos e amigos dela. Fui em um, ele falou que eu precisava tirar, para fazer a biópsia. Aí fui no outro, falou a mesma coisa. Parece que um tinha decorado o que o outro falou. Aí quando eu cheguei no segundo, que ele falou a mesma coisa, eu falei: doutor, eu quero fazer isso logo. Mais rápido possível. Isso era uma quinta-feira. Ele falou: você consegue fazer logo o risco cirúrgico? Eu falei: consigo. Aí ele falou: vou ver aqui, pedir à secretária, ver a agenda do hospital e da clínica, porque para fazer a biópsia você precisa passar por uma mamografia que chama mamografia por agulhamento. Alguém aqui já fez? Mamografia por agulhamento, né? Também bem dolorida. Porque coloca a sua mama lá no aparelho e enfia uma agulha, não é pequena não, acho que dá um palmo. Uma agulha, a agulha é tão grossa que ela demora para perfurar a pele. E marca o lugar. Com essa agulha, eles marcam o lugar da cirurgia. E aí fui com esse material, eles tiram a agulha e fica o material lá marcando, para o hospital fazer a cirurgia. E fiquei aguardando a biópsia, né? A biópsia demora para sair. Então, esses dias lá, esperando o resultado da biópsia, com a minha tia se recuperando, foram dias muito difíceis também. Mas, para a honra e glória do Senhor, meu resultado deu benigno. O médico tirou essa mama direita minha, bem menor que a esquerda. Ele tirou 4 centímetros dessa mama. Ele falou: vou tirar um tamanho maior, porque se for maligno já vai ficar tudo limpo. Então, ele teve essa cautela de já deixar tudo limpinho. Então, graças a Deus, não foi maligno, não precisei fazer quimioterapia como as irmãs. E acredito, irmãs, que um dos propósitos de Deus, de a gente passar por essas coisas, das irmãs terem passado por isso, é para que a gente possa ajudar outras mulheres. Hoje vocês deram o testemunho de vocês aqui. Muitas pessoas aqui ouviram e muitas estão ouvindo pela rede social. E muitas vão se sentir fortalecidas pela experiência das irmãs, sabendo que as irmãs venceram, que já faz anos, né? O caso de Edna, as filhas eram pequenas, hoje já estão moças. Então, quanto tempo de sobrevida que a Edna teve até aqui? E vai ter muitos mais ainda. Então, isso é para mostrar que vale a pena se cuidar, se tratar. Eu vou falar rapidinho aqui, que eu estou demorando muito. Eu tenho uma prima, uma prima em Vitória,
que ela descobriu câncer. Mas ela estava com o emocional dela péssimo. Péssimo. Ela pegou o exame e guardou no fundo de uma gaveta e não contou para ninguém. Quando ela piorou, que ela ficou bem ruinzinha mesmo, que já foi para a CTI e viveu poucos dias e já faleceu. Menina nova mesmo. Acho que na época ela não tinha nem 50 anos. Ela quis morrer. Ela não quis se cuidar. Ela estava num processo emocional bem fragilizado, num relacionamento que não era saudável para ela. E isso tudo fez com que ela não se amasse, ela não se cuidasse. É por isso que a gente fala das emoções. É por isso que a gente fala da importância de cuidar da nossa alma, do nosso espírito, além do nosso físico. Isso é muito importante. Então, a palavra de hoje foi para isso, para que nós possamos ser despertados, homens e mulheres, porque o Novembro Azul começa hoje. E os homens têm muito preconceito de fazer o exame. Tem vergonha de tocar no assunto. Como se fosse algo... eu não consigo nem achar uma palavra. De tanta vergonha, de tanto preconceito que eles têm desse exame. Então, isso é se cuidar, é se amar. Então, façam o exame. Então, hoje a gente já começa a falar aqui para os homens. E eu acredito que os homens também vão fazer alguma coisa no Novembro Azul, viu? Eles estão se organizando aí. Vamos aguardar. E mulheres e homens, se cuidem, se amem, tá? Não se entreguem ao problema, à doença, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas e que renova as nossas forças a cada manhã. Amém? Agradeço imensamente cada um. Vou passar a palavra para o pastor. E logo depois vamos descer para comer algo bem gostoso. Que as irmãs aqui são talentosas na cozinha, viu? Pastor, a palavra é sua. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, tem certeza? Faça, Júlia. Graça e paz. Amém? Provérbio 18, 14 diz assim: a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Eu quero agradecer a todos que estiveram, né, todos que vieram, todos que aceitaram o convite para ouvir a palavra, as mulheres que trabalharam aqui para que vocês pudessem, né, para que pudéssemos ouvir tudo isso a respeito desse mal que tenha causado muita gente. E também dizer que lá embaixo tem um pessoal trabalhando também para nos recepcionar. Vai ter um cafezinho quentinho, né? Então não deixe de participar. Mas eu quero orar agradecendo a Deus também pela vida de todos vocês que vieram. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos, por tudo que foi compartilhado aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa continuar tratando de cada um de nós. Sabemos que muitas vezes somos angustiados, somos afligidos por preocupações, deixamos de acreditar. Mas há um Deus que pode todas as coisas. Ouvimos que o Senhor está ao alcance de uma oração, que o Senhor tem atentado para as nossas necessidades, que o Senhor tem sempre alguém disposto a nos ajudar. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Deus abençoa cada uma das pessoas que aqui puderam testemunhar, aqueles que também compartilharam, trazendo esta palavra de incentivo, de encorajamento, para que sejamos revestidos de força e de dignidade. Nos abençoa, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que porventura estejam preocupados com o que possa acontecer, medo de um diagnóstico, que o Senhor esteja renovando as forças, fazendo acreditar que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena buscar ajuda, que tem profissionais capacitados para nos ajudar. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoa nesta noite também. Te agradeço, pedindo perdão também pelos nossos pecados. Abençoa cada família aqui representada, ó Deus. Abençoa cada pai, cada filho. E que o Senhor possa nos ajudar neste mês de novembro a nos conscientizar como homens sobre a necessidade do cuidado que precisamos ter com a nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a minha oração no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Então, lá no salão, tem lá uma recepção para todos vocês. Quem quiser tirar foto, viu? Fique à vontade. Está aqui o lugar.